Policial jogou baratas em menina negra. E quando soube quem é o pai dela, se arrependeu profundamente, e nunca mais foi a mesma pessoa. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para me ajudar muito nesse início de canal, e me diga de qual cidade você está assistindo. Ficaremos felizes em saber, deixe nos comentários. No coração pulsante do Complexo da Maré, onde cada rua conta uma história de sobrevivência, crescia Maria Eduarda Santos, uma menina de 10 anos que carregava em seus olhos um brilho incomparável de curiosidade e esperança. Seu mundo girava em torno de Conceição, sua mãe de 26 anos, uma mulher que desafiava todas as expectativas sociais com sua determinação inabalável. O apartamento de 2 cômodos era mais do que um simples espaço habitacional, era um santuário de amor e resistência. As paredes, embora desgastadas, eram decoradas com desenhos de Maria, certificados escolares e algumas fotografias que contavam histórias silenciosas. Um pequeno rádio antigo sempre estava ligado, trazendo melodias de MPB que embalavam os momentos de descanso de Conceição após longas jornadas de trabalho. Conceição era uma faxineira que trabalhava em casas de famílias ricas em Copacabana e Ipanema. Sua rotina começava antes mesmo do primeiro raio de sol aparecer no horizonte. Acordava às 4h30 da manhã, preparava um café forte e algumas torradas para si e para Maria, arrumava meticulosamente seu uniforme e seus materiais de trabalho. O trajeto de Conceição era uma verdadeira odisseia diária. 2 ônibus, mais de 2 horas de deslocamento, para chegar nas casas onde trabalhava. Seu salário mal cobria as despesas básicas, mas ela transformava cada centavo em possibilidade para Maria. Comprava livros usados, investia em materiais escolares, guardava cada trocado para um futuro que sonhava ser diferente para sua filha. Maria era o oposto da invisibilidade social. Na escola municipal Professora Joana Barbosa, localizada dentro do próprio complexo, ela era conhecida por sua inteligência aguçada e comportamento exemplar. Seus cadernos eram verdadeiras obras de arte, cada página cuidadosamente escrita, cada desenho feito com precisão, cada tarefa realizada com uma dedicação que impressionava até os professores mais experientes. Seu cabelo crespo, sempre arrumado em tranças meticulosas feitas pela própria mãe, era um símbolo de identidade e orgulho. Maria sabia desde muito cedo sobre a importância de valorizar sua herança, sua cor, sua origem. Nas rodas de conversa com sua melhor amiga Jéssica, que morava no apartamento ao lado, discutiam sonhos que pareciam impossíveis para meninas nascidas naquela região. A ausência do pai sempre foi um mistério não declarado. Conceição criava um muro de silêncio sempre que o assunto surgia. Algumas histórias não precisam ser contadas, ela dizia com um olhar que misturava proteção e dor. Maria aprendia a respeitar esse território emocional intocável. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava sua mãe a organizar alguns documentos antigos guardados em uma caixa de sapatos no alto do armário, Maria encontrou uma pasta amarelada. Sua curiosidade infantil, tão característica, a fez vasculhar discretamente o conteúdo enquanto Conceição preparava o almoço na cozinha. Entre papéis aparentemente sem importância, um documento chamou sua atenção, uma antiga certidão de ocorrência policial. O nome de um policial militar estava claramente escrito, acompanhado de detalhes que Maria não compreendia completamente, mas que intuitivamente sabia ser importante. Quando Conceição percebeu que a filha havia encontrado os documentos, seu rosto mudou instantaneamente. Não era raiva, nem tristeza total. Era um misto de emoções contraditórias, proteção, medo, ressentimento. Um silêncio carregado de histórias não contadas pairou no pequeno apartamento. "Mamãe, quem é esse homem?" perguntou Maria, apontando para o nome no documento. O silêncio de Conceição após o questionamento de Maria era mais revelador do que qualquer palavra. Naquela noite, algo mudou no ambiente do pequeno apartamento. A jovem mãe, normalmente tão controlada, parecia inquieta, dividida entre proteger sua filha e confrontar um passado que a assombrava. Na madrugada seguinte, enquanto Maria dormia, Conceição desenterrou uma caixa antiga escondida no fundo do guarda-roupa. Dentro dela,
encontravam-se documentos que contavam uma história de dor e abandono. Fotografias amareladas revelavam um jovem policial militar, branco, de olhos claros, o mesmo nome que Maria havia encontrado no documento. O nome dele, Carlos Alberto Mendes, um policial respeitado em sua corporação, lotado no 22º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Aos 35 anos, era considerado um oficial exemplar, com diversas condecorações por serviços prestados. Mas para Conceição, ele representava muito mais do que um simples policial, era o homem que a havia abandonado grávida, sem qualquer suporte ou responsabilidade. A história remontava a 11 anos, quando Conceição, então com 15 anos, trabalhava como empregada doméstica em uma casa no bairro de Botafogo. Carlos, com 24 anos na época, frequentava a residência como segurança eventual de um político local. Um momento de vulnerabilidade, uma promessa não cumprida, e uma gravidez que mudaria para sempre o destino de dois mundos completamente diferentes. Maria começava a perceber as mudanças sutis em sua mãe. Os olhares distantes, as conversas interrompidas abruptamente quando o assunto se aproximava de sua origem. Na escola, sua curiosidade se intensificava. Começou a fazer perguntas discretas, observar famílias diferentes, questionar sobre a ausência de seu pai. A amizade com Jéssica, sua melhor amiga, tornava-se um refúgio de confidências. Juntas, criavam histórias imaginárias sobre como seria seu pai, alimentando um sonho que ia além da realidade concreta de suas vidas na comunidade. Conceição lutava internamente. Sabia que um dia teria que contar a verdade para Maria. O segredo que carregava há anos começava a pesar mais do que sua capacidade de silenciar. As noites mal dormidas, os pesadelos recorrentes, tudo indicava que o momento da revelação se aproximava. O destino parecia conspirar para esse encontro. Pequenos detalhes começavam a surgir, um policial que passava pela rua, uma viatura estacionada próxima à escola, conversas de adultos interrompidas quando Maria se aproximava. A comunidade da Maré, sempre atenta, começava a perceber algo diferente no comportamento de Conceição. Olhares de compreensão, sussurros discretos, uma rede invisível de solidariedade que sempre existiu nos territórios marginalizados. Maria crescia não apenas em idade, mas em consciência. Seus desenhos na escola começavam a incluir figuras paternas imaginadas, suas perguntas se tornavam mais diretas, seu desejo de compreender sua origem mais intenso. O conflito central ganhava corpo, o encontro inevitável entre uma história de abandono e uma busca por identidade. Carlos Alberto Mendes, o policial militar, continuava sua vida como se nada tivesse acontecido, sem fazer ideia do universo que havia deixado para trás. A pergunta que pairava no ar era simples, mas carregada de complexidade. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? O destino tece suas tramas com fios invisíveis, e na manhã daquela quarta-feira, todos os elementos conspiravam para um encontro que redefiniria o curso da história de Maria, Conceição e Carlos Alberto Mendes. A operação policial no Complexo da Maré começou antes mesmo do sol nascer. Sirenes, vozes pelo rádio, movimentação de viaturas, o território acordava sob um clima de tensão que era tristemente familiar para seus habitantes. O 22º Batalhão da Polícia Militar havia montado uma operação de varredura, termo hipocritamente usado para ações que frequentemente violavam os direitos básicos dos moradores. Carlos Alberto Mendes, aos 35 anos, representava o arquétipo do policial militar tradicional. Branco, olhos claros, físico atlético moldado por anos de treinamento rigoroso. Sua carreira era marcada por uma série de condecorações que ocultavam uma história pessoal repleta de contradições e segredos. Na escola municipal Professora Joana Barbosa, Maria iniciava mais um dia letivo. Seus cadernos impecavelmente organizados, seu uniforme passado com todo cuidado por Conceição na noite anterior, seus olhos atentos a cada detalhe do mundo ao seu redor. Diferente de muitas crianças de sua idade e comunidade, Maria carregava uma sensibilidade que ia muito além de sua tenra idade de 10 anos. Conceição, trabalhando como faxineira em uma casa no bairro de Laranjeiras, sentia um mal-estar inexplicável desde o amanhecer. Seus movimentos estavam mais lentos, sua concentração completamente fragmentada. Algo no ar parecia prenunciar um acontecimento definitivo.
A operação policial avançava pelas ruas estreitas do complexo. Policiais fortemente armados, alguns usando coletes com identificação, outros nem tanto, revistavam moradores, entravam em residências, criavam um clima de terror institucionalizado. Foi neste cenário que o destino preparou seu golpe mais surpreendente. Carlos, posicionado estrategicamente próximo à escola, observava a movimentação. Seus olhos, treinados para identificar suspeitos, faziam varreduras constantes. De repente, algo chamou sua atenção, uma menina de 10 anos que o observava com uma intensidade que o fez estremecer. Maria não desviava o olhar. Algo naquele policial específico a fascinava de uma forma inexplicável. Seus olhos captavam cada movimento, cada gesto, como se estivesse decifrando um código secreto. Um momento de tensão se estabeleceu. Um confronto entre alguns jovens da comunidade e a polícia começou a se desenhar. No meio da confusão, Maria se viu acidentalmente próxima de uma situação de risco. Carlos, cumprindo seu papel profissional, moveu-se rapidamente. Num gesto quase paternal, protegeu Maria de um possível confronto, afastando-a da zona de perigo sem nem mesmo perceber completamente o que estava fazendo. Naquele instante preciso, algo transcendental aconteceu. Um único olhar trocado entre Carlos e Maria revelou uma conexão que ia muito além da casualidade. Era como se genes, memórias, histórias não contadas se comunicassem através de um canal invisível. A operação terminou, mas algo havia mudado definitivamente no universo daquelas 3 pessoas. À noite, durante o jantar simples preparado por Conceição, Maria perguntou algo que faria o mundo da jovem mãe desmoronar. Mãe, aquele policial hoje, algo me parece familiar. Quem seria ele? O silêncio que se seguiu era mais denso que o concreto das paredes do apartamento. Conceição sabia que o momento de revelar a verdade estava próximo, inevitável. O destino havia preparado um encontro que mudaria para sempre a vida daquela família. Os dias seguintes ao encontro com Carlos na operação policial transformaram-se em um período de profunda transformação interior para Maria e Conceição. O silêncio que antes preenchia os espaços do pequeno apartamento no Complexo da Maré agora estava carregado de uma energia diferente, uma mistura de expectativa, medo e uma curiosidade que parecia prestes a explodir. Conceição, em sua juventude de 26 anos, carregava o peso de uma história que há muito tentava enterrar. Seu trabalho como faxineira continuava, mas algo havia mudado em sua postura. Os olhares distantes se tornaram mais frequentes, suas mãos tremiam discretamente quando preparava o café da manhã para Maria. A menina, com sua inteligência aguçada, percebia cada nuance dessas mudanças. Seus olhos, sempre atentos, captavam os microgestos de sua mãe, o modo como ela evitava certos assuntos, como sua voz ficava diferente quando alguma lembrança parecia surgir. Na escola, Maria começou a manifestar uma série de comportamentos que chamaram a atenção de seus professores. Seus desenhos, antes coloridos e despretensiosos, passaram a incluir figuras de homens uniformizados. Nas aulas de história, suas perguntas sobre família, paternidade e ausência tornaram-se mais frequentes e profundas. A melhor amiga Jéssica notava as mudanças. As brincadeiras infantis agora eram permeadas por conversas sobre origens, sobre como era crescer sem conhecer o próprio pai. Maria desenvolvia uma maturidade que ia muito além de seus 10 anos. Conceição lutava internamente. Sabia que o momento de revelar a verdade se aproximava, mas o medo a paralisava. Como contar para sua filha que seu pai era um policial que a abandonou? Como explicar as circunstâncias de seu nascimento sem machucar aquela criança que ela amava mais que tudo? As noites se tornaram um período de reflexão profunda. Após arrumar Maria para dormir, Conceição revisitava antigas fotografias, documentos guardados com tanto cuidado. Cada papel, cada imagem contava uma história de dor, de esperança perdida, de um amor juvenil que havia sido destroçado pela desigualdade social. Carlos Alberto Mendes, sem fazer ideia, continuava sua vida na corporação policial. Suas rotinas de operações, relatórios, treinamentos seguiam um padrão mecânico. Mas algo havia mudado sutilmente em sua percepção, um certo desconforto inexplicável que o acompanhava desde aquela operação no Complexo da Maré. A comunidade, sempre atenta,
começava a perceber as mudanças em Conceição. Conversas de corredor, olhares de compreensão, uma rede invisível de apoio que sempre existiu nos territórios marginalizados. Maria começou a fazer perguntas mais diretas. Por que papai nunca esteve com a gente? Como você me teve sendo tão jovem? Por que não temos fotos dele? Cada pergunta era como uma faca que cortava o silêncio prolongado de Conceição. O universo parecia conspirar para um encontro. Pequenos detalhes começavam a surgir, um policial que passava pela rua, uma viatura estacionada próxima, conversas de adultos interrompidas quando Maria se aproximava. A busca de Maria por sua identidade ganhava força a cada dia. Seus cadernos começaram a ser preenchidos com histórias inventadas sobre seu pai, desenhos de famílias completas, uma necessidade quase visceral de compreender sua origem. Conceição sabia que o momento de contar a verdade estava próximo. Sua juventude, suas cicatrizes, seus medos, tudo convergia para um ponto de revelação que mudaria para sempre a vida delas. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? O destino preparava seu momento mais dramático no Complexo da Maré. Uma sequência de eventos aparentemente aleatórios convergiriam para um encontro que mudaria para sempre a vida de Maria, Conceição e Carlos Alberto Mendes. Numa tarde típica, durante uma operação policial próxima à escola de Maria, Carlos seria novamente escalado para a missão. Sua unidade estava investigando denúncias de tráfico, mas algo em seu íntimo o deixava inquieto. Os olhos da menina que havia protegido semanas antes não saíam de sua memória. Conceição, trabalhando como faxineira em uma casa no Jardim Botânico, recebeu uma ligação inesperada de uma antiga colega que trabalhava no batalhão policial. Informações confidenciais sobre uma movimentação específica de Carlos começaram a circular de forma quase acidental. Maria, com sua sensibilidade extraordinária para uma criança de 10 anos, acordou naquela manhã com uma sensação inexplicável. Seus desenhos naquele dia eram diferentes, traços que misturavam uniformes policiais, rostos indefinidos e uma conexão que ia além da compreensão infantil. No pátio da escola, um momento crucial se desenhou. Carlos, cumprindo sua missão operacional, passou novamente próximo à instituição. Seus olhos, treinados para observar cada detalhe, encontraram Maria num lampejo de reconhecimento que transcendia qualquer explicação lógica. A menina observava com uma intensidade que fez Carlos hesitar em seu movimento. Um arrepio percorreu sua espinha, algo naquela criança o perturbava profundamente. Não era apenas um olhar casual, mas uma conexão que parecia brotar de um lugar além da racionalidade. Um conflito interno começou a se estabelecer. Os protocolos policiais, sua formação militar rigorosa, sua vida estruturada, tudo parecia desmoronar diante daquele único olhar. Conceição, alertada por sua rede de informações na comunidade, sabia que algo definitivo estava prestes a acontecer. Seu corpo tremia involuntariamente, décadas de segredo pareciam prestes a ser revelados. O universo conspirava para um encontro que mudaria definitivamente o destino daquelas 3 vidas. Carlos, parado diante de Maria e Conceição, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A intensidade daquele momento, o peso da verdade que finalmente emergia, parecia esmagá-lo. Ele não era um homem acostumado a demonstrar vulnerabilidade, mas diante da pequena Maria, com seus olhos penetrantes e tão parecidos com os seus, não havia como evitar. Cada fibra do seu ser o lembrava de que aquela criança, com a qual ele agora compartilhava o mesmo espaço, era parte de si, uma parte que ele havia ignorado e abandonado por anos. Maria, apesar de sua tenridade, compreendia que aquele homem à sua frente não era apenas um estranho. Algo dentro dela, talvez instinto ou pura sensibilidade, a fazia sentir uma conexão inexplicável. No entanto, não era fácil. A ausência de um pai havia deixado marcas profundas. Por que ele só aparecia agora? Por que ele nunca esteve lá quando ela precisava dele? Essas perguntas não saíam de sua mente. Conceição, por outro lado, sentia a explosão de emoções contraditórias em seu peito. Medo, raiva, alívio, tristeza. A presença de Carlos a fazia revisitar memórias que ela tanto se esforçara para esquecer. Anos de luta, de criar Maria sozinha, de lidar com o preconceito e o abandono, tudo isso parecia voltar como uma avalanche.
Ela olhou para a filha, que segurava sua mão com força, buscando conforto e segurança, e soube que o momento de proteger a verdade havia acabado. Com a voz embargada, Conceição finalmente falou. Ela explicou a Maria quem era aquele homem e como ele havia entrado em suas vidas, e saído tão rapidamente. As palavras eram carregadas de dor e, ao mesmo tempo, de uma força que apenas uma mãe poderia ter. Maria ouviu tudo em silêncio, seus olhos marejados, processando cada palavra. Carlos tentou falar, mas sua voz parecia falhar. Ele olhou para Maria, seu olhar pedindo perdão. Eu não tenho desculpas, disse ele, finalmente. Fui covarde. Fui egoísta. Mas quero mudar isso. Quero ser alguém que você possa respeitar, mesmo que nunca possa me perdoar. Maria permaneceu em silêncio, mas algo em sua expressão suavizou. Ela não era capaz de entender completamente a complexidade do que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, sabia que aquele momento era um divisor de águas. A dor da ausência ainda estava lá, mas agora havia algo mais, a possibilidade de reconstrução. Conceição, embora relutante, percebeu que esse encontro, por mais doloroso que fosse, era também uma oportunidade. Ela sabia que Maria tinha o direito de decidir por si mesma como lidar com a figura paterna que surgia em sua vida. E, por mais que quisesse proteger a filha, sabia que a decisão de permitir ou não que Carlos fizesse parte de suas vidas agora estava nas mãos de Maria. O reencontro daquele dia marcou o início de uma jornada difícil, mas transformadora. Carlos não era perfeito, e o caminho para reparar anos de ausência estava longe de ser simples. No entanto, ele estava determinado. Começou a frequentar a comunidade da Maré, não mais como um policial em busca de manter a ordem, mas como alguém disposto a ajudar genuinamente. Ele começou a participar de projetos sociais, oferecendo apoio educacional e estrutural à escola onde Maria estudava. Para Maria, a presença de Carlos trouxe um misto de sentimentos. Nos primeiros meses, ela era cautelosa, ainda tentando entender quem ele realmente era. Mas, aos poucos, conforme ele se mostrava presente e comprometido, ela começou a abrir pequenos espaços em seu coração para ele. Ele ajudava nos deveres de casa, acompanhava seus desenhos e, certa vez, levou-a para conhecer o mar, um sonho que ela sempre tivera, mas nunca realizará. Conceição, embora ainda carregando cicatrizes do passado, observava com cuidado a relação entre Carlos e Maria. Ela ainda não confiava completamente nele, mas via os esforços dele para se redimir. Aos poucos, ela permitiu que ele assumisse algumas responsabilidades, sempre colocando o bem-estar de Maria em primeiro lugar. A comunidade da Maré, que tantas vezes havia testemunhado histórias de dor e abandono, também se envolveu na jornada dessa família. Os vizinhos de Conceição, sempre solidários, ajudavam a criar um ambiente onde Maria pudesse crescer cercada de apoio. Carlos, por sua vez, começou a entender as complexidades e as lutas vividas pelos moradores da comunidade, desconstruindo preconceitos que ele havia carregado durante anos. Anos depois, Maria tornou-se uma jovem brilhante e determinada. Com o apoio de Conceição e Carlos, ela conseguiu ingressar em uma universidade federal, tornando-se um exemplo de superação para outras crianças da comunidade. Seus desenhos, que antes refletiam suas dores e dúvidas, agora eram cheios de esperança e cores vibrantes. Carlos, transformado pela experiência de conhecer e conviver com Maria, tornou-se uma figura respeitada na Maré, mas não por suas condecorações policiais. Ele era admirado por sua capacidade de reconhecer seus erros, buscar reparação e aprender com sua filha e sua ex-companheira o verdadeiro significado de família. Conceição, por fim, encontrou a paz que tanto buscava. Ela sabia que o caminho havia sido difícil, mas ao olhar para Maria, via o resultado de sua força e resiliência. O passado não podia ser mudado, mas o presente e o futuro, moldados com esforço e amor, mostravam que até mesmo as feridas mais profundas podiam cicatrizar. O complexo da Maré, que tantas vezes foi palco de tragédias e histórias de abandono, agora era também cenário de uma narrativa de esperança e reconciliação. Maria, Conceição e Carlos provaram que, mesmo em meio às maiores adversidades, sempre existe a possibilidade de reconstrução. Afinal, o amor e a determinação podem transcender até mesmo as marcas mais dolorosas do passado.